Bom dia a todos, bom dia a todas. Um minutinho, mais alguns segundos só. O pessoal está terminando de entrar, acho que alguns já me escutam, outros ainda não. Caso estejam com algum problema de áudio, alguma coisa assim, avisem pelo chat. Mas, a princípio, acho que todos devem estar já ouvindo a gente aqui. Mais alguns segundinhos, um minutinho, só finalizar as últimas admissões aqui, a gente já começa a falar. Acredito que já estejam vendo a mim e a minha tela também. Então, perfeito. Mais um pouquinho. Uma água a gente já começa. Vamos lá. Bom dia a todos, bom dia a todas, novamente. O pessoal vai continuando entrando, mas a gente já vamos começando aqui para poder cumprir, para respeito também aos que chegaram, né, às 10 horas. Então, vamos começar já a apresentação, nosso foco aqui principal. Bom, iniciando, meu nome é Vitor, eu sou hoje o proprietário da LWT. Eu tenho bastante experiência já nessa área de manufatura aditiva, também um pouquinho na área de calçados. O foco dessa apresentação talvez seja um pouquinho essa parte de moldes, matrizes, etc., mas a gente vai cobrir aí, né, um cenário um pouquinho maior. Então, esses são os meus dados de contato. Se precisarem falar comigo, eu sou uma pessoa extremamente enrolada, mas eu não deixo de responder a ninguém. Então, é importante, se precisarem falar comigo, fiquem à vontade. E eu vou falar um pouquinho aqui da minha experiência, falar um pouquinho a respeito dessa parte, tanto da tecnologia quanto das aplicações principais. Algumas informações gerais, né? Essa apresentação está sendo gravada, então eu peço a gentileza, se alguém tiver alguma restrição e justamente dessa gravação, né? Como não é uma apresentação unidirecional, mas fique à vontade, ela está sendo gravada. A apresentação estimada de 40 minutos, e aí a gente vai abrir no final para perguntas, mas totalizando 1 hora no total, mas a apresentação mesmo é aproximadamente 40 a 45 minutos. Essa apresentação estará disponível em nosso canal no YouTube em alguns dias, então o que vocês estão vendo aqui estará disponível de forma aberta, tá? Então, se por um acaso conhecerem alguém que não possa ter participado desta apresentação, e vocês quiserem replicar essa apresentação para alguém, fiquem à vontade, né? Ele vai estar lá disponível de forma aberta e todos os inscritos irão receber o link de acesso e podem replicar tranquilamente para quem achar importante. Todas as perguntas serão respondidas ao final, então qualquer pergunta, por gentileza, a gente não vai parar, né, no meio da apresentação para isso, mas ao final a gente vai ver as perguntas que foram feitas no chat, para poder responder a todas elas, né, ao máximo de perguntas possível dentro do horário disponível que a gente tem aqui. E caso a gente não tenha tempo para responder 100% das perguntas, nós faremos um vídeo adicional das respostas, né? Eu vou fazer um vídeo adicional das respostas. E esse vídeo irá junto com o vídeo dessa apresentação, tá bom? Então vai ser um adendo a essa apresentação, justamente para a gente cumprir aí 1 hora, que é o compromisso que a gente tem para que vocês também possam seguir aí nos compromissos diários de vocês aí depois do horário, tá? O que nós vamos mostrar aqui? A apresentação da tecnologia P3. Então, a ideia aqui é falar um pouco da tecnologia, especificamente dessa tecnologia chamada P3, que o equipamento se chama Origin One. E a gente vai entrar na parte de impressão de moldes e matrizes utilizando a tecnologia P3. Tá? Então, a tecnologia é muito mais ampla do que só isso, do que só a parte de moldes e matrizes. A gente vai focar, essa minha apresentação, né, será focada na impressão de moldes e matrizes. E vou mostrar também um caso de sucesso bem interessante da Eco, não é uma empresa brasileira, mas está incluiu a impressora 3D dentro do seu workflow para justamente ter os benefícios, né, todos os benefícios da tecnologia a seu favor. Tá? Então a gente vai falar um pouco a respeito dela, tá bom? Só para falar rapidamente quem é a LWT, acho que muitos de vocês já conhecem, mas um slide, coisa muito rápida, né? Só para colocar. A LWT é uma parceira da SoSystems já de muitos anos. A gente vendia foco principal em CATIA. Somos parceiros também da Stratasys para a parte de manufatura aditiva, de impressoras profissionais. Ultimaker para impressoras desktop. A Ultimaker é a junção da Ultimaker com a MakerBot.
Então, nós também temos essa linha de produtos aqui dentro da LWT. Dentro dos produtos da Dassault, além do CATIA, nós também temos o SolidWorks também, e tudo que é relacionado a esse universo. E também há pouco tempo a gente começou também a representar a SolidCAM como sendo uma empresa, né? Uma empresa para a parte de programação CNC offline até 5 eixos, Swiss Type. Então, também é uma excelente ferramenta, uma excelente solução para programação CNC, ok? E também agora, né, assim, mais uma novidade, acho que é importante até ressaltar para quem já conhece a LWT, e é uma novidade, não tem mais do que 30 dias, a Stratos adquiriu a Desktop Metal, a empresa Desktop Metal. Com todo o portfólio de impressoras 3D de metal estão sendo agregados ao portfólio de polímeros da Stratasys. Então, isso abre um universo de aplicações, um universo bastante grande. E, então, isso é interessante também. A gente ainda não tem muito ainda o que falar a respeito disso, mas em breve vocês vão estar recebendo aí mais informações a respeito da parte de impressão 3D de metais, o qual nos abre, como eu disse, um leque de aplicações extremamente grande, extremamente interessante. Esse é um webinar que a gente já vem fazendo da sequência de webinars do ano, né? Então, esse não é o primeiro webinar relacionado à manufatura aditiva. Nós temos diversos outros webinars que já foram feitos durante o ano, né? Não só desse ano, de anos anteriores, né? Todos eles que nós já fizemos estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Então, caso vocês tenham interesse em manufatura aditiva e caso tenham um foco, fiquem à vontade, é um canal aberto, né? E todos, repetindo, né? Todos os webinars antigos relacionados não só à manufatura aditiva, mas todas as tecnologias das quais a LWT representa, estão disponíveis para que vocês possam ver. Inclusive, os nossos congressos, né? Eu daria como sugestão o 8º congresso, ele é muito interessante, ele fala de tecnologia, fala de inovação, ele é bem interessante. Não fala de produto, mas fala de conceito. Eu recomendaria que vocês vissem também, e eles estão lá disponíveis no nosso canal do YouTube. Bom, chega de enrolação, né? Vamos ao foco principal dessa apresentação. Então, só para a gente dar uma relembrada em alguns conceitos, acho que são conceitos importantes. Eu acho que quem já viu alguma apresentação minha já deve ter visto esse slide. Você vai ver esse slide praticamente em todas as minhas apresentações, que é bom sempre colocar, acho que todo mundo no mesmo nível, né? Contextualizar a todo mundo. Então, primeiro, a manufatura aditiva é um novo processo de fabricação, né? Então, o fato de você ter a manufatura aditiva, da mesma forma que eu tenho torneamento, da mesma forma que eu tenho fresamento, da mesma forma que eu tenho a solda, eu tenho a manufatura aditiva. Então, tudo que for pensado, projetado e que vocês utilizarão a manufatura aditiva como processo, tem as suas nuances, as suas preocupações, os seus detalhes, tá bom? Então, pensem como um novo processo de fabricação. É um processo de fabricação, né? Eu uso também essa imagem, que é a imagem acho que mais didática que eu tenho, né? Que basicamente, assim, todas as tecnologias elas funcionam exatamente da mesma forma. Elas vão pegar um arquivo tridimensional obrigatoriamente, então tem que existir um arquivo 3D. Esse arquivo 3D ele vai ser fatiado, né, como se fosse um pão de forma. Então, esse é criado ali um fatiamento. O software vai fazer a programação de como vai ser construída esta camada, e a impressora 3D fará a impressão, né, fará a solidificação do material, de uma resina, um depósito de um filamento, não importa, existem várias tecnologias diferentes hoje de manufatura aditiva. Então, esse arquivo tridimensional que foi fatiado será construído ali camada a camada, usando uma determinada tecnologia de impressão 3D. Então, é esse o processo, é assim que funciona a manufatura aditiva, né, no resumo. Para vocês terem uma ideia, esse slide ele mostra as aplicações. Está muito difícil de ver, eu sei que está complicado, o intuito aqui não é nem olhar nos detalhes o que está escrito em cada uma dessas bolinhas e cada uma dessas colunas, mas é para mostrar para vocês que existem hoje dezenas de players diferentes, impressoras diferentes e tecnologias diferentes que usam materiais diferentes. Então, qual é a melhor tecnologia, qual é o melhor material, qual a melhor forma de imprimir,
é muito relacionado à aplicação, ao que você gostaria. E baseado nisso é que as tecnologias acabam sendo selecionadas, né? Que tipo de material e que tipo de aplicação que você precisa, perfeito? Para mostrar mais ou menos antes da aquisição, né? Aqui já está desatualizado, que na verdade a gente tem aqui também essa X1 aqui, era uma empresa que era da Desktop Metal, né, e passou agora a fazer parte, desculpa, era uma empresa independente, que passou a fazer parte da Desktop Metal aí no passado, né, X1, e que agora foi agregada a Stratasys também. Então, esse conjunto de coluninhas aqui amarelas, né, que onde a Stratasys consegue cobrir, ela já está maior aqui, né, em breve a gente está atualizando para mais uma coluna aqui de cor amarela. Mas para você ter uma ideia, são as tecnologias disponíveis hoje dentro do nosso portfólio, e eu vou falar especificamente da P3, que é justamente o foco, né, daquilo que a gente vai falar, né, aqui, que são moldes, matrizes, blow molding, toda essa parte de sopro, né, a parte de sopro e conformação plástica e etc. Então, é isso que a gente vai focar. Olhando todas essas tecnologias que nós temos disponível, muitos de vocês vão olhar e vão falar, poxa, mas eu já usei PolyJet no passado, eu já vi alguma apresentação usando PolyJet, aí eu já vi molde plástico com FDM, eu já fiz algumas coisas. Perfeito, né? Todas as tecnologias, elas podem entregar, sim, moldes, podem sim entregar matrizes, podem sim entregar essa aplicação. Porém, a ideia dessa apresentação é pegar a melhor tecnologia, o que nós temos de melhor em tecnologia para este fim e focar nessa apresentação. Legal? Reforçando, vocês já devem ter visto em outras tecnologias, algumas imagens aqui, inclusive, vão estar em outras tecnologias, mas nosso foco aqui é usar P3 como sendo a tecnologia principal para essa aplicação e para essa finalidade. Legal? Beleza, então mostrando aqui rapidamente, essa é o equipamento, né? A cor mais alaranjada ali, ela é a peça impressa, né? A parte preta é o equipamento, né? A cor preta é o equipamento. Então, só para que vocês tenham aí uma ideia, né? Eu vou mostrar daqui a pouquinho o vídeo mostrando. Mas como é que funciona a tecnologia P3? Para quem conhece, eu não sei o nível de entendimento de vocês da tecnologia de manufatura aditiva de uma forma geral, mas para quem já conhece, a tecnologia P3 ela é muito similar ao que hoje no mercado se fala DLP. Tá? A DLP é uma tecnologia bastante, inclusive ela está aqui, nesse processo na segunda coluna, então nesse slide na segunda coluna. Então, quando eu falo P3, o P3 é um nome que foi patenteado pela Stratasys, ela tem algumas diferenças com relação, sim, à tecnologia DLP, mas na essência, né, eu acho que é interessante ter um entendimento, para ter um entendimento, pode fazer uma analogia muito grande nas duas tecnologias. Então, basicamente, como é que a coisa funciona, né? Lembrem lá do porquinho que eu falei? Então, ele vai pegar um arquivo tridimensional completo e vai fatiar esse arquivo 3D, né, em dezenas, centenas, a quantidade de fatias, de camadas necessária para a construção do arquivo tridimensional final. Como que essa camada ela é criada ou ela é solidificada? Da seguinte maneira, ela tem um projetor, né, uma projeção de imagem. Então, essa projeção de imagem, ela tem o quê? Ela vai projetar a camada a ser construída. Essa camada a ser construída, ela vai ser projetada numa fina camada de resina líquida. Então, se vocês olharem aí o que está em cor azul, seria como se fosse realmente ali uma camada de um décimo de resina líquida, em que o projetor ele vai lançar uma luz com uma determinada intensidade específica dentro desta, né, para cima dessa resina, e essa resina vai solidificar com aquela imagem que está sendo projetada. Imediatamente após, alguns segundos após, essa mesa ela vai ser movimentada verticalmente em Z, então ela vai subir mais um décimo, aí vai entrar uma nova camada, né, de resina líquida, e aquela parte amarela é o modelo já final, o modelo curado,
e vem uma nova projeção de uma nova camada para fazer uma nova solidificação. E esse processo vai acontecer no número de vezes necessário para que as camadas, a sucessão de camadas, construa a peça tridimensionalmente, ok? Então, é um processo simples, né, de conceitualmente falando, né? Execução mais complexa, lógico, né? Porque os equipamentos são equipamentos de altíssima tecnologia, tem toda uma série de pontos incorporados. Eu vou mostrar aqui agora um vídeo, né? Ele não está sem o som, eu não estou preocupado aqui com o som, mas ele faz uma comparação dos processos tradicionais, né? Isso não é a P3, ele fala, olha, os processos são sujos, etc. Esse é o equipamento realmente em trabalho. Para vocês terem uma ideia, né, como eu disse, o Z ali, ele sobe e desce, a quantidade de peças e materiais que pode ser utilizado é muito grande. Vou falar um pouco a respeito de resinas e materiais um pouco lá na frente. É um processo extremamente limpo, extremamente preciso, né? A pessoa está com uma roupa toda, né, meio nave espacial, mas é um processo extremamente limpo, extremamente office, né? Você não precisa estar num ambiente, num ambiente industrial. Então, isso pode ser feito facilmente dentro de uma sala, dentro da engenharia, né, dentro de um processo, né? A parte de pós-processo ela é bem tranquila e bem rápida, né? Não tem muito problema, e tem uma gama de materiais muito grande, principalmente por quê? Porque players como a Henkel, a Loctite, a BASF, são os materiais, as resinas utilizadas, elas são resinas exatamente produzidas, né, por players que são especializados naquilo que fazem, né? A Stratas ela disponibiliza o equipamento, o hardware, e os materiais são disponibilizados diretamente por essas empresas, BASF, Henkel, Loctite e por aí afora. Então, como eu disse, é um equipamento muito versátil, né? E que vai trazer, na verdade, uma aplicabilidade ao equipamento muito extensa, muito ampla e muito interessante. Por quê? Voltando àquele meu slide, né? Quer dizer, cada tecnologia de manufatura aditiva ela vai ser escolhida por praticamente dois parâmetros. Primeiro, a aplicação, por um parâmetro, né? Que é a aplicação. Né? O que eu quero fazer? E aí, baseado no que eu quero fazer, tem duas coisas interessantes, né? Que aí seria o material em si. Então, qual o material que cobre ou que supre aquela determinada aplicação? Alta temperatura, alta abrasão, contato, elasticidade, resistência mecânica, resistência térmica. Então, é isso que vai determinar o material e, baseado no material, a tecnologia da qual eu vou escolher para poder fazer meu processo de impressão. Então, para mostrar de uma maneira geral, esse equipamento ele já... eu não sei se está fácil de enxergar ou não, né, vocês, mas dando uma visão geral, eu tenho aí, por exemplo, 15, 20 materiais que são homologados, né, pela Stratasys, então ela já tem algumas características interessantes. Por exemplo, o primeiro material, o 3955, ele já é um material, por exemplo, que tem alta resistência à temperatura. Para vocês terem uma ideia, né, ele tem ali a resistência a mais de 300 graus de temperatura. Então, entendam, a gente começa a enxergar agora a manufatura aditiva não mais como um material frágil, um material simples, um material qualquer. Não, materiais de alta performance que suprem necessidades e demandas específicas. Né? Então, por exemplo, eu tenho esse 402, ele tem uma resistência muito grande a parte de alongamento, né? Muito grande. Então, você tem ali, é um material flexível, com shoring de 70 e 90. Então, você tem materiais específicos para aplicações específicas. Então, isso é muito interessante e são materiais já homologados, já disponíveis e já abertos no equipamento. Caso esses materiais não supram as demandas, as necessidades, é possível também abrir o equipamento, né, abrir a tecnologia usando esse OpenAM, que é uma liberação do equipamento para utilização de qualquer resina disponível no mercado. Então, você pode abrir ela, não é diferente até das outras
para quem já está mais acostumado com estrátases, né? A falar, mas a estrátases ela é fechada. A estrátases eu só consigo usar material da própria estrátases. Não. Né? Essa tecnologia, esse equipamento, ele já foi criado justamente para você poder usar qualquer uma das resinas disponíveis no mercado, né, para a sua aplicação. E aí você entra em aplicações mais específicas. Né? Por exemplo, esse primeiro material, né, esse Perform HW, da Covestro, por exemplo, é um material muito legal, muito interessante. Ele tem a parte cerâmica dentro dele, né? Ele usa, tem um componente cerâmico dentro dele que faz com que a gente consiga usar ele na parte de moldes de injeção plástica. Então, olha que legal, né? Quer dizer, a gente, além de já ter uma lista enorme de materiais que já são suportados, eu posso também usar outros materiais disponíveis para as minhas aplicações. Então, isso é interessante, né? Essa é uma coisa legal. E agora a gente vai começar a entrar um pouquinho mais. Então, entendam, né? Arquivo 3D, fatiamento, tecnologia, como ela trabalha, toda a parte de materiais. Então, a gente já meio que já contextualizou, né? Tanto a tecnologia quanto o material. Um ponto que eu gosto de ressaltar sempre também é que o arquivo 3D é de extrema importância. Por incrível que pareça, parece uma coisa simples, né? Um detalhe simples para muitos de vocês, mas a gente percebe que o arquivo 3D ele ainda é um problema, muitas das vezes. Por quê? Porque a pessoa fala, mas eu não tenho arquivo 3D, ou tem um software não tão bom de modelamento. Então, entendam, se você for imprimir um molde, o molde tem que estar obrigatoriamente construído de forma tridimensional. Para construir um molde de forma tridimensional, uma ferramenta Paint 3D não vai resolver, né? Quer dizer, você precisaria ter uma ferramenta equivalente ou de boa qualidade para esse modelamento. Então, também é um ponto que eu gosto sempre de ressaltar para deixar isso bastante claro, né? E bastante importante. E esse slide também é interessante. Você tem que pensar projetando no processo de manufatura aditiva. Quando você for criar um molde, né, isso é um ponto de extrema importância. Só um segundinho, sumiu aqui minha apresentação. Entendo, né? Vou voltar aqui um passo atrás, então, da importância do arquivo 3D. Então, é de extrema importância ter uma ferramenta de boa qualidade, né? Um SolidWorks, um Inventor, um CATIA, né? Alguma coisa, o Creo, não importa qual ferramenta, mas que seja de boa qualidade para que se tenha a facilidade na parte de modelagem. E um ponto que é importante também, que eu ia começar a falar e que apresentou problema, foi justamente com relação a... Quando você vai projetar, você tem que começar a pensar na manufatura aditiva. Lembra que eu falei para vocês que a manufatura aditiva é um processo? Então, por exemplo, quando vocês forem projetar alguma coisa que vai ser fundida, por exemplo, você tem que tomar cuidado com paredes, você tem que tomar cuidado com espessuras, você tem que tomar cuidado com contração. Quando você vai trabalhar com a manufatura aditiva, esse conceito, esse conhecimento, ele também é importante. Qual a espessura mínima de camada? Qual que é a espessura mínima de parede? O quanto eu posso ter? Vai ter material de suporte? Não vai ter? Então, isso também é um ponto importante. Tá? Então, a experiência da pessoa que vai projetar e usar a manufatura aditiva dentro da empresa é muito importante também. Não é algo tão plug and play, Ctrl-C, Ctrl-V e perfeito, vai resolver. Não, a interferência humana, o profissional faz uma diferença muito grande. E, principalmente, o processo da manufatura aditiva tem que estar muito bem definido. Né? Então, você tem que ter um projetista, você tem que ter uma pessoa responsável pela impressora, você tem, eventualmente, um pós-processo. Então, você tem como workflow como sendo uma parte importante de todo o processo. Então, tem que estar definido, e eu percebo que grande parte das implementações elas não funcionam justamente porque falta esse parâmetro, né? Essa pessoa, né? Alguém que consiga juntar toda essa informação, né? e replicar essa informação dentro de todo o processo. A manufatura aditiva, como eu já falei, é um canivete suíço. Várias aplicações, várias possibilidades. P3 eu tenho dezenas de aplicações. O que nós vamos falar aqui a partir de agora é um pouquinho mais com relação a moldes. Então, vamos focar nisso.
Quando a gente fala desafio da indústria, né, esse foco aqui, a ideia inicial era apresentar alguma coisa para a indústria calçadista, né? A gente percebeu que houve um interesse da indústria calçadista, além da indústria calçadista, perdão, também de outras empresas que trabalham com moldes, etc. Então, eu tentei talvez ampliar um pouco mais o escopo, não só focar no mercado calçadista, mas colocar um detalhezinho ou outro. Mas eu vou colocar aqui, eu sempre brinco que esses quatro itens aqui, eu já vi isso desde que eu tinha 2 anos de idade, que são os desafios da indústria, que são o seguinte: é ser mais rápido, ter mais qualidade, ter maior variedade de produtos, ser mais barato. Então, todo mundo está o tempo todo procurando ser mais rápido, né? Eu entregar produtos numa velocidade maior, né? Ter mais qualidade, cada vez mais a qualidade vem sendo um parâmetro, uma preocupação enorme, né, nesse ponto. Ter produtos, uma variedade de produtos cada vez maior, principalmente o mercado calçadista, né? Para quem conhece, ou de dentro, né, ou de fora. Então, é bastante interessante porque as coleções, elas normalmente elas são sazonais, né? Elas mudam a cada 6 meses. Eventualmente, alguma coisa da coleção anterior ela perdura, mas grande parte da coleção ela é toda renovada. Então, aquilo que a gente está acostumado, quem está acostumado no mercado automotivo, eventualmente, a mudar a cada 3 anos, mudar a cada 5 anos, né? O mercado calçadista, o mercado de moda, muda a cada 6 meses e numa quantidade muito maior. Né? A gente não está falando de um carro ou de 5, eventualmente, a SUV, a caminhonete, o sedã, mas a gente está falando de variações enormes, né? Com relação a isso. E principalmente você ser cada vez mais barato. Né? Antigamente a gente competia com empresas locais, hoje a gente tem empresas mundiais de lugares que sabe Deus lá como é que estão cuidando dos seus funcionários lá fora, e a gente não tem esse controle, né? Então, o preço, né, passou a ser um parâmetro de extrema importância. Não é nenhuma novidade, né? O que eu estou colocando aqui, vocês já devem ter isso como mantra, talvez esteja escrito no fundo de tela, ou na sua frente, ou na sua mesa, né, ou tatuado no seu braço, porque são coisas quais não há nenhuma novidade. E aí aonde a gente tenta começar a melhorar cada vez mais. Quer dizer, você tem um design de produto cada vez mais complexo, né, porque as variantes começam a aumentar. Você tem que ter processos de manufatura flexíveis para poder adotar a quantidade de variáveis de produto cada vez maior. Então, quer dizer, você tem que ter um tempo de troca entre um produto e outro na sua linha rápido, né? Você tem que ter uma intercambiabilidade muito grande entre itens também. Tem que se preocupar com logística de fabricação e de entrega. A gente percebe cada vez mais que a fabricação tá sendo feita num lugar e a entrega normalmente em outro. Né? Então, eu vou dar um exemplo, né? Mercado calçadista, as grandes indústrias estão usando o Nordeste como fabricação. Né? Então, a engenharia, o processo, startup, né? Tudo fica aqui mais para sul, sudeste, né? Franca e a região do Rio Grande do Sul, acho que são os 2 grandes polos calçadistas, né? Então, mais as fábricas no Nordeste. Mas a gente tem percebido também que não só eles, mas o Brasil, né, tem se desenhado dessa maneira. Por quê? Por uma questão de custo, por uma questão de mão de obra, uma questão de facilitar o processo de fabricação, porém, o preço da matéria-prima também passa a fazer parte desse processo. Né? Então, imagina a logística de entrega, a logística de fabricação, a logística de onde eu compro matéria-prima, de onde eu fabrico e de onde eu vou entregar e usar. Isso é muito maluco, né? Impostos, cada vez mais, a gente espera que a reforma tributária venha para minimizar ou mitigar esses problemas, né? Que existem outros e outras centenas de variáveis, né? Mão de obra, custo Brasil, sazonalidade, governo. Então, tem vários. Então, a gente está vivendo num ambiente extremamente complicado, né? Extremamente ousado, extremamente desafiador. Né? Então, isso é um ponto importante. E a gente olhando um pouco mais, né, para dentro desse... Tá, e como é que eu consigo usar a manufatura aditiva para poder melhorar isso que eu acabei de listar anteriormente? Por exemplo, prototipagem, né, a maquete, né, cada mercado chama de um jeito diferente, a gente chama muito de protótipo, maquete, primeira versão, versão beta. Né? Eu já ouvi muito, em cada mercado tem a sua maneira de nominar isso, né? Mas você, normalmente no mercado, nem sempre
essas maquetes ou esses protótipos, eles são analisados ou testados, né, em todas as soluções imaginadas, e muitas vezes se descobrem falhas no produto já durante a produção. Quem aqui do grupo que está assistindo, né, olha para dentro do seu dia a dia, quantas vezes vocês descobriram uma falha num produto, um problema de qualidade, um problema de injeção, um problema de uso, um problema qualquer que seja, lá na hora que o produto já estava pronto, né? Aquela história do custo aumentar em 10 vezes em cada etapa do processo que você descobre um defeito, né? Na ideia, o custo é 0. Quando você já tem um arquivo 3D, o custo é 10. A hora que você já tem a primeira ferramenta protótipo, o custo é 100. A hora que isso está na fábrica, está produzindo, o custo é 1000. Né? Então, aumenta o custo. Então, quanto antes a gente conseguir errar, quanto antes a gente conseguir descobrir um problema, melhor. Parece incrível, né? Mas eu uso muito essa frase aqui dentro da LWT. E ontem eu estava participando de um evento de Lean, né, um evento bem grande. Eu também ouvia mais ou menos a mesma frase, né? Que não é um problema errar. O erro é muito positivo. A diferença é o que eu vou fazer com esse erro, né? Se o erro eu aprendo, ótimo, perfeito. Quanto mais rápido a gente errar, quanto antes a gente errar, antes a gente resolve um problema, antes a gente aprende. Né? Então, errar é bom, né? Desde que a gente saiba o que fazer com o erro. Então, esse é um ponto importante. Então, a prototipagem, essa entrada, ela é aonde a coisa ela é bastante importante. Outro desafio extremamente grande no começo dessa produção, no começo do dia a dia ali, é a parte de moldes e matrizes. Tá? Como eu disse também, cada mercado chama de um jeito diferente. Alguns chamam de matriz, alguns chamam de molde, né? Tem algumas diferenças, tem sim algumas diferenças, algumas têm pressão, outras não têm pressão, alta temperatura, baixa temperatura. Então, tem algumas especificidades, né, nesses mercados, nas ferramentarias, né, na criação de moldes de uma maneira em geral. Então, eu não vou focar molde de injeção plástica, não. São, pensando em ferramentas, né? No molde que vai gerar um produto final. Então, normalmente, esses métodos tradicionais, né, eles resultam em altos custos, de uma forma geral, né, e longos prazos de entrega, o que significa, muitas vezes, que você não pode fazer muitas variações no seu projeto durante essa etapa de desenvolvimento. Então, como é que você vai conseguir ser mais rápido? Eu não tenho um protótipo, então eu não consegui testar o produto final de maneira antecipada. Então, eu vou ter que ter o quê? Uma ferramenta. Essa ferramenta ela é usinada. Ela, sendo usinada, o tempo de entrega dela é demorado. 3 semanas, 4 semanas, às vezes mais, às vezes menos, às vezes é feito interno, às vezes externamente. Cada empresa tem o seu cenário, né? Mas normalmente é uma dor muito grande. Tá, então eu tenho isso como um problema, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou tentar mitigar ou reduzir, né, esses problemas, esses riscos, tentando formas diferentes para gerar a mesma coisa. Né? E para isso a gente usa uma característica, um pensamento, uma forma de trabalho chamada soft tooling. Né? O que é o soft tooling? Né? Ferramenta tem vários nomes. Eu vou acabar usando o soft tooling, que é o que eu acabo usando com maior frequência. Mas basicamente é um método de você confeccionar uma ferramenta menor, mais barata, né? Não necessariamente usinada. Também pode ser usinado o soft tooling, pode ser também em alumínio, mas é uma ferramenta simplificada para você fazer um baixo volume de peças, para você começar a ter na sua mão algo que já no seu produto final, já é a ferramenta final, né? A peça final. Então, entendam, soft tooling é uma tecnologia, um conceito muito utilizado e, se bem utilizado, de extrema valia. Por quê? Porque você consegue tirar grande parte dos problemas antes da execução da ferramenta final. Né? Isso não substitui a ferramenta final. Tá? Então, isso é uma outra lenda. Tá? Tudo que a gente está falando de manufatura aditiva hoje é para produção de baixo volume, ok? Pequenos lotes. Ah, Vitor, eu posso substituir a minha ferramenta hoje usinada em alumínio, não importa, no processo de forma definitiva? Não pode.
Posso substituir para um lote piloto, para as primeiras 100, 200 peças? Sim, é exatamente esse o conceito, exatamente onde eu gostaria de chegar. Aqui está um slide em branco, eu vou sair, eu não consegui fazer o download desse vídeo, inclusive esse vídeo está no nosso canal, né? Já é um vídeo um pouco mais antigo, eu não tenho o original mais desse vídeo, eu preciso, né, eu vou ver se eu procuro, mas ele é bem interessante. Ele mostra um processo, né, exatamente de uma ferramenta que foi impressa, que é essa ferramenta aqui de cor azul, dentro do processo de injeção de PU, né, de uma sola de um calçado. Legal? Então, eu vou colocar aqui, eu só vou confirmar, Lucas, você consegue ver o vídeo aí? Tá aparecendo? Beleza. Então, todos estão vendo aí o vídeo também. Vamos dar um play aqui, beleza? Então, esse tem o som, eu vou até, não sei se vocês estão ouvindo, mas eu vou tirar o som, porque não agrega, é um som de fábrica. Não. Então, ele colocou essa peça azul impressa no meio das outras, tá vendo? Como se fosse uma ferramenta normal, tá vendo? Então, ele foi lá, ele jogou o material do qual a sola será feita, ele está passando ali por uma etapa de expansão, de finalização, e tirando, né, do molde, não, vai tirar ali do molde, a sola já no produto final, usando uma ferramenta impressa. Então, é como eu disse, né, ele vai substituir aquela ferramenta usinada? Não para produção, não para escala. Mas eu vou conseguir tirar, por exemplo, 1, 2, 100, 10 solas já de forma antecipada para poder ter certeza se aquela modificação, aquele conceito, aquilo que eu fiz como alternativa, se funcionou ou não, tá bom? Como eu disse, é um vídeo um pouco mais antigo, hoje é o que a gente tem, que eu tenho disponível e aberto, né, ao público, né, e também está lá no nosso canal, e também vai estar disponível para que vocês possam vê-lo posteriormente, ok? Então, eu estou encerrando aqui, vou voltar aqui à minha apresentação. Por isso que eu falei, não consegui fazer o download, ele não ficou uma boa qualidade, então eu acabei deixando para mostrar diretamente no YouTube, ok? Ó, chegamos aqui aos 40 minutos, né? Eu prometi para vocês que a apresentação duraria 40, tira os 5 minutos de introdução, a gente está quase chegando aí, caminhando, né, para os casos, né? O grande finale, que é realmente mostrar realmente a manufatura aditiva sendo usada, né? Isso é bastante importante. Então, aqui eu tenho mais alguns casos interessantes de moldes de injeção plástica sendo usados para a cavidade, na verdade, impressa. Então, essa da cor verde, se vocês olharem aqui, essa peça, aqui a parte de baixo que tem a colher, né? Então, ele está ali num porta-moldes, então eu consigo fazer toda a parte de injeção completa, né? Eu tenho o porta-moldes, eu tenho os pinos extratores, eu tenho o bico injetor, eu tenho todo o processo, eu consigo injetar em uma injetora aquela peça para fazer justamente o produto final. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar aqui um outro vídeo, só para vocês, que é bastante importante. Entendam, isso é prototipagem, isso é obtenção de um lote piloto. Então, o que vocês vão ver aqui, vão olhar, né, o vídeo que eu vou mostrar, é um pouco diferente daquele processo que você está acostumado de ter o molde pronto na máquina e cuspindo peças. É um método muito manual, muito empírico, e mais que eu acho que coloca aí de uma maneira bem interessante e mostra de uma maneira bem interessante o processo, né, o workflow. Então, é um vídeo da Stratasys também. Não está usando a tecnologia P3, mas isso não importa muito, ele está usando uma outra tecnologia chamada PolyJet, mas que ela foi melhorada, né? Dentro da P3, a gente substituiu a PolyJet pela P3, então ele foi impresso aqui. Então, ele imprimiu, na verdade, 3 partes de um molde, né? Então, só para ter uma ideia, não é o molde. Então, lembra que eu falei do processo de manufatura de projetar pensando na manufatura aditiva? Então, foi projetado um molde para esse pequeno lote de peças que a gente quer tirar. Então, colocaram na injetora, tá vendo? É todo um processo bastante manual. Então, ele faz ali a aproximação, né? Ele faz todo o processo, injeta o material da maneira convencional, que a gente está acostumado, foi o POM, né? o poliacetal, vai lá tirar
manualmente, né? Então, só para vocês terem uma ideia, então, a temperatura 210 graus, 300 bar de pressão, 100 bar de fechamento, o ciclo durou 8 segundos, o ciclo de injeção e de espera, e 30 segundos o tempo de refrigeração dessa peça específica. Ah, Vitor, eu consigo fazer o processo na injeção? Novamente, o processo de injeção levar em consideração a refrigeração. Não, muitas das coisas vão ser feitas lá na frente. A ideia aqui é você usar o processo para um pequeno lote. Outro ponto que é extremamente importante. Pô, Vitor, mas por que eu não imprimo diretamente esse pequeno lote? Porque muitas das vezes eu não tenho possível, na minha impressora ou no meu processo, a possibilidade de imprimir diretamente um determinado material. Então, é muito usado isso quando você quer ter uma peça final de um material que você não consiga simular ou imprimir diretamente, tá? Então, esse é um ponto importante. Normalmente é uma das perguntas que o pessoal sempre costuma fazer, tá bom? Então, aí só para colocar, ele tá tirando da injetora, ele vai abrir de forma manual, tá vendo? Aí tem lá a pecinha injetada como esperado, né? Então, é um processo bastante manual, é um processo bastante demorado e simples, mas que te entrega rapidamente, pensando 15, 20, 30 dias, uma peça em um dia ou dois, você já consegue ter uma peça já para poder fazer testes funcionais dentro do seu produto final, beleza? E aí alguns exemplos, né, de moldes de injeção plástica. Então, quanto mais complexa a geometria, né, mais faz sentido. Você imagina, por exemplo, vocês fazendo uma ferramenta em material, você tem que fazer um eletrodo, desse eletrodo, quanto tempo de processamento, né, de ferramentaria, para chegar numa peça complexa dessa que vocês estão vendo. Então, é um ponto importante. Então, quanto mais complexa a peça, né, o produto final, mais sentido faz. Outro ponto importante, Vitor, e tamanho de peça? Ainda está limitado a pequenos tamanhos, tá? Então, se a gente tiver ali em torno de 100 a 200 milímetros, mais ou menos, XYZ, é mais ou menos esse tamanho de peça. Pô, Vitor, eu consigo fazer um para-choque? Não, ainda não. Tá? Ainda está limitado, né? Ainda a pequenas peças, mas a gente já tem um índice de sucesso bastante grande para essas peças. Então, importante. Molde sopro também é outra aplicação, né? Para quem trabalha, né? Talvez fuja um pouquinho ali da indústria calçadista, mas eu quis ampliar um pouco pela procura, né? Eu percebi que teve outras empresas aí que procuraram de outros segmentos. Então, tem ali a primeira ali, que é a PU, né? Baixa pressão, baixa temperatura, é mais expansão. Tem a parte ferramental de injeção, e a gente está falando de temperatura e pressão, não necessariamente injeção plástica, pode ser outras injeções também. Eu já vi vários modelos com menores temperaturas, pode ser alguma coisa relacionada, então também pode servir. E a parte de molde de sopro também, que aí a gente pode usar o Parison ou a pré-forma e também usar o molde, né, impresso, para poder gerar ali a garrafa final, o processo final. Então, do lado direito aqui dá para ver que tem uma pré-forma, né? E da pré-forma na ferramenta, e aí diretamente né, você sopra ar quente. Pode ser Parison, essa imagem do meio aí também, usando o Parison. Parison é uma forma contínua, né, de geração, para que quando você tem menos precisão, né, no caso de embalagens, né, de garrafas que você tem uma precisão muito grande, normalmente é feito com pré-forma, e coisas com menor precisão são feitas diretamente com Parison, tá bom? Então, também é uma outra maneira interessante, né, mais uma aplicação interessante para usar, né, que também está meio relacionada. E tem o caso da Eco, né? A Eco é uma empresa que tem na indústria de calçados, adotou a manufatura aditiva exatamente nesta etapa do processo, essa etapa de criação do protótipo funcional, né, do protótipo da maquete, né? No Brasil se usa muito o termo maquete, né, para esse mercado calçadista, mas ali do protótipo funcional ou da maquete, que é imprimir algo com a qualidade suficiente que eu consiga visualmente entender se tem algum problema, que é uma das características importantes, e imprimir um material de alta qualidade que eu possa usar, inclusive, para usar como um calçado, colocar isso
no pé, colocar isso de uma maneira que possa ser testado já nessa etapa para checar um conforto, para checar eventualmente uma costura, para checar alguma coisa um pouquinho mais relacionada ao produto final. Na sequência, né, aí também eu já mostrei inclusive aquele vídeo, eu não tenho vídeo desse caso, tá, só para mostrar, mas eu tenho algumas imagens, né, que foi justamente a impressão do molde, né, da matriz para poder fazer a injeção ali. Foi, no caso, não foi nem injeção, foi feito, desculpa, foi um processo de injeção para injetar algumas peças para poder usar isso como lote piloto ou como lote inicial antes da execução final da peça. Isso também poderia ser usado também, por exemplo, para fundição, né? Muitas das empresas usam essa primeira maquete, né, para poder levar isso, para poder tirar como molde, para poder gerar as outras peças fundidas, né? Normalmente, pelo alto volume da indústria, né, você tem, às vezes, várias ferramentas que são replicadas. Então, se faz uma final, essa é usados alguns processos para gerar, através de fundição, para gerar as outras matrizes, para que elas sejam usadas na produção final. Então, também, eles usam todo esse processo para isso, usando a tecnologia P3. Tá? Esse caso está bem documentado também, ele está disponível na internet, vocês vão receber também, quem está participando aqui, eu vou mandar esse caso documentado, ele completo em português, também já com todos os detalhes, com todas tudo que for envolvido, né, nesse caso, que é bastante interessante. Beleza? Já chegando no final, né, já estou caminhando para a finalização, o que é interessante colocar, né, isso que eu mostrei é um método empírico e focado no produto. Então, se você é um profissional... Perdão, uma água. Se você é um profissional focado na indústria calçadista, você vai ter uma expertise, você vai ter um processo, você vai criar um processo específico para atender a sua necessidade. Se você é um automotivo e de injeção de peças plásticas, você também vai criar um profissional, um processo para o seu dia a dia. Então, é muito interessante que a tecnologia, ela te entrega muita coisa, sim, ela te ajuda muita coisa, mas o ser humano é muito importante nesse processo. Tá? Então, é bem interessante. Legal? Finalizando no último slide, eu gostei dessa frase. É uma frase, não é minha, é uma frase que eu copiei de alguém, mas eu não sei a fonte. Se um de vocês conhecer a fonte e quiser me passar, eu fico muito feliz. Era em inglês originalmente também, então eu fiz uma tradução dela. Então, tá aqui, ó. Em engenharia, nós não cometemos erros. Nós só temos inesperadas oportunidades de aprender mais. Então, é isso. É um processo empírico, depende da experiência, e sim, ao que eu vou afirmar para você que haverá erros em todo o processo, mas isso faz parte, né? Faz parte do processo. Então, é um processo empírico que depende da experiência do usuário. Ponto. Você está correndo uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Né? Faltou um não aí, eu me desculpa. Não é algo rápido. Então, os resultados eles são, às vezes, um pouco mais demorados, demora 1 mês, 2 meses, 3 meses para realmente acontecer. Tá? Não é algo que vai dar certo da primeira vez. Não. Então, é algo no longo prazo. Documente melhor, documente todo o processo o quanto você puder. E divulgue os bons resultados. Muita gente vai falar, mas eu sabia que não ia dar certo. Mas está vendo, não dá. Gente para dizer não tem para caramba, né? Gente para empurrar para frente e dizer sim é mais difícil. Como eu disse lá no começo, acho que não sei se todos, eu vi que o número mudou aqui ao longo da apresentação, né? Foram entrando novas pessoas. Eu falei ali no começo da minha apresentação, vejam as palestras do congresso, do nosso congresso de inovação. Né? A gente não fala de produto, a gente fala de comportamento praticamente. Né? Eu sempre falo que o produto ele ajuda, ele é parte integrante, mas se não tiver um ímpeto, né, alguém que compra a briga e que empurra esse negócio para frente, fica no meio do caminho. Tá? Então, isso é um ponto importante. Erro faz parte do processo, como eu falei, errar é ótimo, errar é incrível, desde que a gente sabe o que fazer com o erro, porque a gente aprende com o que está errando. Né? E seja criativo, né? Há centenas de caminhos para chegar ao mesmo resultado final.
Então, é um ponto bastante importante também. Então, é um processo, não é algo pronto, é um processo, é um caminho, é uma maratona, né? Não é algo rápido, perfeito? Então, basicamente era isso. Eu queria agradecer a vocês, a todos que estão aqui presentes e que participaram, né, que se inscreveram e que participaram. Vou abrir para perguntas, a gente tem aqui 10 minutinhos, 8 minutos para ser mais preciso. E como eu disse lá no começo, as perguntas que a gente não conseguir responder aqui, eu respondo 100% das perguntas, então faça a sua pergunta. Se eu não responder ela aqui agora, eu respondo ela depois. E se você tiver vergonha, quiser evoluir nesse assunto posteriormente, vocês têm meus dados de contato também, que eu vou voltar aqui a colocar na tela, né? Foi o primeiro slide, eu esqueci de colocar ele lá no final, então estou voltando toda a apresentação, para que vocês tenham meus dados de contato também. Caso queiram falar comigo também posteriormente, eu fico à disposição de vocês, beleza? Então, vamos lá para as perguntas. Eu vou dar uma olhadinha aqui, ó. Vou ver se tem alguma pergunta. Ou se... Beleza. Olha, nenhuma pergunta. Fique à vontade, hein, se quiser. Ó, o Amauri, beleza? Amauri, desculpa. O Amauri falou bom dia, o Vitor fez a pergunta. Vitor, eu vou responder sua pergunta aqui, ó. Já foi testado algum método de acoplamento, fixação ou fusão dessa peça em dimensões menores para assim ter uma peça maior? Sim. O que acontece? Na verdade, a gente pode injetar, a gente pode criar várias impressões e somá-las entre si. Então, você, para ter uma peça maior, então isso é muito comum, tá? A gente faz isso com uma grande quantidade, principalmente para prototipagem, tá? Então, por exemplo, quando a gente faz em prototipagem, eu já vi protótipo, por exemplo, de um para-choque, né? Eu tenho 2 clientes que já fizeram um para-choque inteiro de protótipo, uma grade frontal de um carro. Eu posso falar que já faz muitos anos que eu vi isso, mas de um carro japonês, né? Então, a grade frontal. Então, sim, é possível fazer isso tanto na ferramenta quanto no protótipo. E a união disso ela pode ser feita de diversas formas diferentes. Ela pode ser unida por solda, pode ser feito colagem, pode ser feito uma união por parafusos. Então, tem várias maneiras. Vitor, se você tiver, inclusive, aqui, eu não sei aonde você está, mas depois eu até posso mostrar algumas peças específicas que foram unidas aqui. Eu tenho montagens, eu tenho algumas coisas aqui no meu showroom, tá bom? Então está aberto a todos, inclusive, não só a ele, mas quem estiver aqui na região e quiser tomar um café com a gente e nos visitar e ver o nosso showroom, temos muitas peças. Legal, você está em São Bernardo do Campo. Cara, a gente está aqui em São Bernardo, aqui na Kennedy, do lado do Bar Central, em cima do prédio da Bariloche. Então vai ser um prazer te receber aqui se você quiser ver essas peças unidas, tal. Não só você, mas todos que estão participando. Vai ser um prazer, um prazer aí receber vocês. Beleza? Legal. Agora que eu estou vendo também, provavelmente todo mundo deve estar vendo o chat. Ó, eu vou dar um stop share. Ó, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu vou até me afastar um pouco. Ó. Presta atenção nessa peça. Tá vendo? Essa peça ela foi feita em 2 partes. Eu vou aproximar aqui, ó. Eu não sei se vai dar para ver ou não, mas tá vendo aqui, ó, ela tem uma junção. Então ela foi feita uma junção mecânica e depois colado para ter essa peça final. Isso aqui é um dispositivo de aferição do farol dianteiro de um veículo que não é mais produzido no Brasil, mas era inicialmente, tá? Foi um benchmark que nós fizemos na época. Então depois no processo da linha de montagem a gente fazia isso. Então é possível. E para ferramentas também a gente conseguiria fazer isso sem muito problema. Beleza? Espero ter respondido a sua pergunta, Vitor. Então, até deixa eu ver aqui o chat. Beleza. Beleza? Respondido. Beleza, obrigado. Vamos lá. O Amauri também fez uma pergunta. Bom dia para você também, Amauri. Eu ia responder a sua pergunta, você falou bom dia, entrou a pergunta do Vitor na frente, mas aí na sequência o Amauri está aqui. Qual a deformação geométrica para essa situação de colagem? Amauri, eu vou ser evasivo nessa resposta, porque não existe uma resposta direta e objetiva, né? Depende muito da geometria, depende muito do processo que você vai usar para fazer essa união posterior, tá? Então, nesse caso específico que eu mostrei para vocês,
A união em si, na verdade, ela não atendia, porque eles tinham uma precisão centesimal. Então, ali não deu para ver, mas eu fiz um pós-processo, eu coloquei pinos para chegar na precisão que eu queria. Então, não dá para ter de maneira antecipada. O que a gente consegue colocar, porque depende muito do processo, depende muito da quantidade de vezes que você vai colar, né? A gente fez um dispositivo uma vez com uns 8 processos de colagem, ficou muito bom para a aplicação. Era um motor que estava, você tinha que colocar um dispositivo na parte superior de um motor, né, de um equipamento, para fazer algumas medições. Então, tinham vários sensores e tal. Ficou super boa, né? A gente está falando aí na casa de 1/10. Então, não vou te dar uma resposta direta, e estou sendo realmente genérico, mas é um aproximado ali, alguma coisa em torno de 1/10 aproximadamente. Tá bom? Legal. Não sei se eu respondi também a sua pergunta, fica à vontade também para perguntar. Mas, por enquanto, acho que foi... ninguém mais fez nenhuma pergunta. Fiquem à vontade, pessoal. Senhores, senhoritas, senhoras, fiquem à vontade também. Se realmente não houver mais nenhuma pergunta, beleza, eu vou caminhar aqui para o final, né, para o agradecimento, para os finalmente. Então, vou voltar aqui a minha tela, né? Voltando aqui para o meu contato, e agradecer novamente a todos vocês, né, cumprindo o horário exatamente 11 horas, né, 10h59. Então, eu gostaria de agradecer, deixar a LWT disponível, não só a mim, mas todo o nosso time, né? Nós temos um grande time aqui, extremamente capacitado, extremamente competente para apoiá-los e ajudá-los nesse processo. Então, contem conosco para o que precisarem. E, novamente, agradeço a todos vocês aí a disponibilidade dessa 1 hora, o dia a dia de vocês. Eu sei que não é fácil. Obrigado por participarem conosco aí durante esse nosso webinar, ok? Obrigado, um excelente manhã, um excelente dia a todos e todas.